Olá, alunos do primeiro ano, espero que estão todos bem, comigo está tudo bem. Estou convidando vocês a assistir mais uma videoaula, agora sim de separação e mistura. E após você assistir esta videoaula, você vai lá no seu livro, na página 64, você tem lá exercício para fazer. Façam aquele exercício lá que a gente corrige depois. Lembrando também que na página 56 é o assunto que a gente está vendo de separação e mistura, lá do livro didático de vocês. Muito bem, pode acompanhar por lá. E a gente vai vendo por aqui, tudo bem? Nessa separação de mistura, nós temos a primeira, a nossa separação magnética, né? Que consiste em separar um sólido de outro sólido. Nesse caso, usando as propriedades magnéticas, né? Então, um dos sólidos será atraído pelo ímã e o outro não, né? Então, nós temos aqui 3 imagens mostrando este acontecimento da separação magnética, tudo bem? Aqui nós temos a dissolução fracionada. A dissolução fracionada consiste em separar 2 sólidos, que um deles se dissolve na água a temperatura ambiente e outro não. É o caso aí da água e da areia. Pode observar, né? A areia não se dissolve enquanto o sal se dissolve, depois você filtra, fica retido lá no filtro somente a areia, a água salgada passa, você aquece a água salgada e passa a obter o sal puro, como vocês podem estar observando para frente aí, né? Olha aí, ó. Vendo essa imagem aí, é o que nós falamos, né? A água foi colocada junto com a areia e o sal, formou o sal de cozinha, o cloreto de sódio aquoso aqui, né? Porque ao filtrar, a areia ficou retida aí. E agora você tem apenas sal porque evaporou-se a água, né? Após a água sofrer uma evaporação, fica somente o sal. Muito bem? Na sequência, nós estamos diante de uma flotação. Flotação também são 2 sólidos, né? E esses 2 sólidos, um é menos denso que o outro. Aquele que é menos denso vai acabar flutuando, que é o caso aí da serragem. Serragem e areia, ao adicionar a água, né? A gente fala fracionada porque ficam em frações diferentes, né? Então, ao adicionar água, a areia flutua por ser, aliás, a serragem flutua por ser menos densa e a areia, por ser mais densa, sedimenta, né? Você pode estar observando na imagem na sequência, né? Mostra um pouquinho melhor essa nossa ideia. Aqui está então a serragem flutuando por ter uma densidade menor e a areia no fundo. E mais do dia a dia de vocês mostrando a questão do lápis, né? Que vocês, né? Olha, mostrando o símbolo da serragem aí, né? O resíduo do lápis e a areia. Tudo bem? Então, na presença da água. Agora nós temos aqui mais um exemplo, que é a fusão fracionada. A fusão fracionada são 2 sólidos. 2 sólidos que têm pontos de fusões diferentes. No caso, a areia e o enxofre. Ao aquecer uma certa temperatura, né, do aquecimento, todo o enxofre vai derreter, ou seja, vai se fundir. Ao se fundir, ele fica líquido e a areia ainda continua sólida. Aí você separa, né? A mesma vasilha que vocês tinham os 2 juntos, agora vai sair o líquido. Quem vai ficar? Vai ficar o sólido, que nesse caso é a areia, né? Então a separação desses 2 nós chamamos de fusão fracionada. Muito bem? Nós temos também a cristalização fracionada. É a mistura de sólidos, ela é dissolvida em água e a solução é submetida à evaporação. Quando a solução ficar saturada, ou seja, que evaporou um certo ponto, que agora tem uma quantidade máxima de soluto no solvente, né? A gente diz então que a solução está saturada. Após a solução estar saturada em relação ao componente e prosseguirmos a evaporação do solvente, acarretará a cristalização gradativa do referido, que é essa parte que estão vendo aí, né? E aí o componente que se separará da solução forma, então, nós chamamos a solução contendo o componente cuja saturação ainda não foi atingida, fica sobre os cristais do outro, né? E é chamado de água-mãe, que é essa parte. Essa fica sobre aquela, que temos cristais ainda aqui para se formar, né? E essa que já se formou fica na parte inferior, né? A outra imagem mostra alguma coisa um pouquinho diferente para a gente, né? Que já está a parte separada e a outra está aqui ainda se formando, né? Na sequência nós temos a catação. A catação é bem conhecida aqui na nossa região, né? Principalmente na segunda imagem, né? Que a gente chama de escolher feijão. Vou separar um sólido do outro, né? Mas na parte industrial, onde nós temos as usinas de reciclagem, a gente chama, né? Nós temos várias pessoas aí ao redor dessa esteira. E ela vai girando essa esteira
E cada pessoa aqui está determinada a tirar um tipo de lixo, né? A um só pode catar o vidro, outra só os metais, outra só borracha, outra só papel, outro só plástico e assim vai, né? Então a esteira vai passando com todos os materiais misturados e cada um vai pegando o que lhe interessa ou que lhe é ordenado. Muito bem, chamamos isso de catação. Além da catação, nós temos uma outra que o pessoal chama aí de peneiração. A peneiração na nossa região também é conhecida como tamização, é por tamanhos diferentes, né? Então quando eu vou peneirar, partículas menores passam e maiores ficam. E eu chamo então de peneiração ou tamização, né? Isso aí então uma forma manual de separar um sólido de outro sólido, né? Além da peneiração, você pode estar observando aí, nós temos a ventilação. Ventilação também na nossa região é bastante usado, né? Onde a gente assopra ou leva para o vento e ao jogar as partículas juntas, aquelas que são as cascas, por exemplo, do café, como é nessa outra região, ou a casca de amendoim, o vento leva embora e cai só os grãos de volta na peneira, né? Ou numa bacia, quer que seja, né? Então chamado de ventilação. Com o auxílio do vento aí eu separo uma partícula sólida da outra, tudo bem? Nós temos aqui a levigação. A levigação não é na nossa região, né? Mas aqui na levigação tem a separação do ouro da areia, tá? Então se leva numa corrente de água e a corrente de água arrasta a areia, né? O cidadão pode ficar mexendo sobre o vasilhame que tem a areia e o ouro. A areia vai se soltando e vai sendo levada pela corrente de água por ser mais leve. E daí por isso o nome levigação. Tudo bem? Essa então é uma outra separação de mistura. Nós temos uma outra separação de mistura chamada de filtração comum. Estão vendo aqui? Essa a gente faz para separar a areia da água. Em nossas casas a gente faz o café passado, que a gente chama, né? Onde eu vou usar um filtro que a sua superfície porosa seja menor do que as partículas que eu quero que fique retida, né? Senão meu processo não vai ocorrer, né? Então é chamada de filtração comum, porque usa apenas o filtro lá, o papel de filtro, o funil, né? Um funil para encaixar o papel de filtro e vou colocar a minha solução que eu quero que fica lá, a minha mistura, seja solução ou não também, que eu quero que fique retida alguma partícula e a outra passa, né? Lá no café que preparamos em casa também chamamos de extração da cafeína, né? Que a gente extrai ao colocar água quente, né? Então já faz dois processos de separação juntos aí na hora da filtração comum. Além da filtração comum, nós temos a filtração a vácuo. A filtração a vácuo, ela não vai fazer um filtrado melhor do que na filtração comum. A diferença é que ela vai fazer um filtrado que ocorre com maior rapidez, porque tem algumas substâncias que são mais difíceis de filtrar. Um exemplo seria aí nós pegarmos a farinha e a água. É mais difícil de filtrar no filtro comum. Então a gente usa a filtração a vácuo, que eu vou ter lá um Kitasato, uma bomba de vácuo, né? E aí esses equipamentos, com a bomba de vácuo, eu consigo diminuir a pressão interna do Kitasato, deixando vácuo lá dentro, ou seja, eu tiro o ar que está lá. Então, diminuindo a pressão interna, eu faço com que esse filtrado ocorra com maior rapidez, né? Então, por isso a filtração a vácuo. Nós temos a decantação, que é a água barrenta. A água barrenta vai se decantar, vai para o fundo quando deixar em repouso. Isso ocorre na poça de água quando chove, né? E daí nós vemos que fica uma água no fundo lá. A água mais barrenta vai para o fundo e a de cima a superfície fica bem limpinha, bem clarinha. Nesse procedimento também dá para fazer com material alternativo, usando uma garrafa PET transparente, né, onde você coloca uma água barrenta e deixa em repouso. Você vai perceber que o barro vai para o fundo e a água transparente fica para cima, né? Também chamado então de decantação. Nós temos um outro tipo de decantação que é com o uso do funil de Brom. E aí, isso é mais usado em laboratório, né? E é usado então para separar a água e o óleo, a água do bromo. Quando falamos em água do bromo, esse mesmo funil de separação, a gente chama também de funil de bromo por essa razão, né? Aonde os dois líquidos terão densidades diferentes. Como você pode observar, aqui ó, nós temos uma torneirinha. Ao abrir essa torneira, essa parte azulada desce. E quando quer vir amarela, eu fecho. Separei as duas substâncias com cores diferentes, densidades diferentes, bem visíveis, né?
Então essa decantação em funil de separação ou funil de bromo, tá bom? Aqui nós temos a centrifugação. A centrifugação nada mais é do que acelerar uma decantação. Eu preciso que a substância decante e vai demorar muito tempo. Então, no processo industrial, vou usar a centrifugação. Não é diferente quando centrifugamos a roupa, né? A gente acelera a saída da água da roupa, né? A questão do leite, eu prefiro a nata, eu prefiro tirar a gordura do leite, então eu vou usar a centrífuga. Posso usar também a centrífuga no caso da coagulação do sangue para fazer exames laboratoriais, né? Também usada a centrífuga aí. Muito bem. Nós temos aqui a questão da separação de misturas homogêneas. A evaporação, no caso, está ocorrendo aqui a água do sal lá nas saleiras, né? A água do mar, né? Essa evaporação seguida de uma cristalização. Vai ficando os cristais de sais porque vai evaporando a água, né? A destilação simples, como vocês podem observar aí, essa destilação simples ocorre para separar a água do sal de cozinha, por exemplo. Nessa imagem anterior, aqui, fica mais fácil de nós entendermos. Se eu tenho nesse balão aqui uma água salgada, ao ligar essa manta de aquecimento aqui, a água começa a evaporar. E quando o vapor vem para cá, ele viria vapor e desceria para o balão vapor. Mas aqui eu tenho uma entrada de água. Essa água, uma temperatura mais baixa, entra aqui e sai lá. Então ela circula ao redor desse cano interno do condensador, fazendo com que essa água, esse vapor de água se condense e caia líquido aqui. Isso então é a destilação simples, né? Um outro processo que a gente tem aí é a destilação fracionada. Consiste em uma coluna de fracionamento. É para separar substâncias que têm pontos de ebulição muito próximos, né? Mas não deixa também de ser usado em escala industrial muito grande para a separação do petróleo, né? Aí já tem um equipamento um pouco mais complexo do que esse que estão vendo na telinha aí. Essa coluna de fracionamento vai fazer com que a substância mais volátil entre as que estão aqui saia mais rápido lá e atinja o condensador mais rápido, enquanto a outra demora um pouquinho mais. São exemplos aí, tipo a água e o álcool tem ponto de ebulição bem próximo, né? Que a gente possa estar separando. Aqui coloquei algumas misturas eutrópicas têm ponto de ebulição próximos. Para separação, então, nós usamos a destilação fracionada. Nesse caso aqui, o álcool etílico e a água, acetona e o metanol, o álcool etílico e o clorofórmio, o ácido fórmico e a água, né? Então, usada a destilação fracionada. Tá bom? Aqui tem a produção do álcool, né? Vocês podem estar ficando com essa imagem para o final dessa aula de hoje. E a produção do álcool não deixa de ser uma destilação fracionada, né? Aí tem toda a produção da cana-de-açúcar, depois a garapa, a fermentação e a produção do álcool. Então, temos várias separação de misturas lá para chegar até o álcool desejado, tá bom? Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Se precisarem de mim, vocês sabem, é só procurar, né? E logo que assistir os vídeos, por favor, façam as atividades, que depois tem avaliação, e essa atividade avaliativa requer o aluno que praticou. Lembra que a sua organização é o seu sucesso. Então, se você for um aluno organizado, você terá sucesso aí nas suas avaliações. Tudo bem?